Saudações a todas e a todos. Hoje o nosso assunto é Brasil pré-colonial, né? Vou fazer um apanhado, em geral, dos primeiros habitantes, né? Estiveram antes, estavam aqui antes da chegada dos portugueses. Vou compartilhar com vocês um PowerPointzinho, né? E vamos lá tratar disso. Bom, nosso texto aí está dizendo Brasil colônia, Pindorama, a comunidade primitiva, período colonial. Então era chamado pelos índios, né, pelos primeiros habitantes aqui do Brasil. Quando os portugueses chegaram, a terra era chamada de Pindorama. Bom, nosso subtítulo, Os Donos da Terra. Começo a dizer para vocês sobre ao que, quanto dos Timbiras, né, uma tribo que habitava aí o sul do Maranhão, norte de Goiás, esses povos, que contam como é que chegaram os brancos no Brasil, né? O conto de Alqui. Contavam os Timbiras que uma índia ficou grávida, né? E todas as vezes que ela ia se banhar na beira de um ribeirão, o seu filho saía do seu ventre, né? Mesmo antes ainda de nascer, mas ele saía do ventre. E ali de fora do seu ventre, ele se transformava em passarinhos, né? Pequenos animais, plantas. Quando ela ficava brincando, e quando ela terminava o banho, ele voltava para dentro da sua mãe e ela voltava para a aldeia. Quando ela não contava para ninguém o que acontecia, né? Quando ela teve o filho, ele nasceu. Esse menino que nasceu, ele tinha o poder de virar criança, virar jovem, virar adulto, virar velho, né? E voltar a ser criança. E aquilo, a tribo ficou, né, ali atordoada com aquela criança. Então, o seu avô materno, pai da sua mãe, resolveu matá-lo, temendo os poderes dele. Todas as vezes que ele, todas as formas que ele utilizava para matar a criança, não dava certo. Um dia ele levou o menino lá no morro, né, no alto de uma montanha, e empurrou o menino assim no precipício. E o menino se tornou, virou uma folha seca e foi, né, devagarinho até chegar ao chão. Então, todas as tentativas que ele fazia não davam certo. Um dia ele fez uma grande fogueira, né, e queimou o menino. No dia seguinte, ele voltou lá, no local onde ele tinha feito a grande fogueira, para ver os restos mortais do seu neto. Quando ele chegou lá, ele encontrou uma casa grande, com bois, cavalos, bichos domésticos, né? E, para seu espanto, lá estava Alquê. Alquê disse ao avô: vai lá e busca todos os membros da tribo. Temeroso,
o avô foi e buscou os membros da tribo, e eles chegaram, e Alquê disse para eles: vocês podem usar, né? Vocês vão ter que escolher entre a espingarda e o arco. Aqueles que escolheram a espingarda se tornarão civilizados. Aqueles que escolherem o arco continuarão os índios. E os índios, com medo da arma de fogo, né, escolheu o arco. E ao que chorou. Então, essa é uma das explicações, né, que os donos da terra no Brasil davam para a chegada dos chamados homens civilizados. Então, antes não havia civilizado, antes havia os índios. Não é isso? Então, aqui era habitado por muitas tribos, né? As quais aí nós vamos citar os G, os Nuaruac, os Tupis e os Caribe, né? Embora a gente tenha, a historiografia generaliza os Tupis como se eles fossem todos, e não são, né? Os Tupis foram os primeiros que os portugueses tiveram contatos na costa atlântica, né? Na região da Bahia, mais precisamente naquela região hoje de Porto Seguro, Cabralha, etc., ali no sul da Bahia, né? E os missionários portugueses, que vieram com os portugueses, com os conquistadores, né? Aprenderam língua tupi-guarani, e outros tribos tiveram que aprender com eles. Por isso a gente tem a mania de generalizar. Mas eram vários os troncos, né, tribais no Brasil. Viviam o que nós chamamos de comunidade primitiva, né, onde, por exemplo, a terra era comum a todos, né? O índio não é dono da terra, ele pertence à terra, assim como a terra pertence a ele, e é parte da terra. Então, ali, o casal, né, ocupava um pequeno espaço para a produção da sua agricultura, através da coivara, né? O que era a coivara? O homem derrubava um pedaço da floresta, né? Cortava os troncos, etc. Muito rudimentar os seus aparatos, as suas ferramentas, também feitas de pedra, né? Imagina a trabalheira de estudo, né? Quartzo, etc. Derrubavam, botavam fogo, né? Uma coisa que hoje, até hoje, é muito usada aí no interior do Brasil. Não é muito, mas é bem usada ainda, né? E ali fazia a sua primeira agricultura, porque foram os portugueses que tiveram o contato aí com a batata, com o milho, com o tomate, né? Com o cacau, uma série de produtos que eram, né, daqui, da nossa América. Então, a partir de que ele plantava ali, colhia, outro ia, plantava no lugar, né? Ou abria uma nova terra. Então, portanto, a terra era de todos, né? Viviam a comunidade sem classes sociais, então, portanto, não havia produção de excedente, né? A produção era de subsistência, o pessoal vivia de uma pequena agricultura, da caça, da pesca, da coleta. Então, cada um dentro da tribo tem a sua função, as mulheres, né? Cuidar das crianças, cuidar da roça, aos homens, a caça, a pesca, né? A derrubada, coivara, da mata para a plantação,
a educação cotidiana, né, para a vida, né? Pequenos curumins, os índios, tinham a educação para a existência, né? Então, brincando ali, já faziam os seus afazeres, né? Já aprendiam as suas artes da caça, da pesca, da coleta. Jovens, né? Ajudando os pais, né? As meninas ajudando as mães, os meninos ajudando os pais. Havia um respeito muito grande pela criança, né? Pelo aprendizado. Então, Oswald de Andrade vai dizer, lá na frente, no modernismo, né? Que o Brasil conhecia, antes da chegada do português, conhecia a felicidade. Embora muitas dessas tribos vivessem, né, guerras violentas, né, e atritos, mas não havia a competição que nós temos na sociedade moderna. Né? As coisas eram muito mais comuns. Bom, em 21 de segundo a historiografia, em 21 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, com a sua esquadra, chega às costas do Brasil, mais especificamente aí na região da Bahia, onde eles fazem alguns ali incursões, né, para reconhecimento. Né? Então, isso já está dentro do escopo do chamado Tratado de Tordesilhas. Então, Portugal já sabe que tem parte, a partir do tratado, tem parte de terras, né, a partir, de tantas léguas, 360 léguas, da ilha de Cabo Verde, uma ilha, né, litoral, entre o litoral da África e o litoral da Ásia, da Europa, pertencente a Portugal, possui terras ali. E Pedro Álvares Cabral, que tinha a missão de, né, ir às Índias e tomar posse, monopolizar a rota das especiarias, o comércio das especiarias, teve a incumbência de passar aqui e reconhecer essas terras pertencentes a Portugal, segundo o Tratado de Tordesilhas. Né? Chegada aqui, em abril, batizaram o nosso local de Terra de Santa Cruz. Né? O Manau vai voltar a Portugal para levar a notícia de que encontrou e leva a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que conta aí uma série de situações, né? Conta do povo que aqui encontrou, né? Da forma de vida deles, vivendo em natureza, né? Sem roupa, né? Muita vontade, em harmonia com a natureza. Né? Mais uma terra muito rica, muito, né? Imagina a diferença da terra para a terra europeia, a terra de Portugal, né? É uma terra em que tudo se plantando dá, terra muito fértil, né? Muita mata. E em 1501, o rei de Portugal manda, através de Gaspar Lemos, a primeira expedição de reconhecimento. Então, Gaspar Lemos chega ao litoral do Brasil e vai fazer uma expedição de reconhecimento. E ali ele começa, né, a nominar as várias partes que ele encontra, né? Rio de Janeiro, né? São Sebastião do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Ilha de São Vicente, Bahia de Todos os Santos, né? E assim por diante. Né? Ele visita aí essa região toda. Nessa viagem,
de Gaspar Lemos, né, está com ele o navegador, agora a serviço da coroa portuguesa, que nomeará, né, nomeou o novo continente, Américo Vespúcio. E o Américo Vespúcio percebe aqui, na costa brasileira, a existência de uma planta chamada pau-brasil, né? Muito utilizada, ela existe na Ásia, né? No Oriente, no Haiti, uma região aí nas Antilhas, ele reconhece a planta, a abundância dessa planta na região da costa brasileira. Essa planta é utilizada para a tinturaria de tecidos, né? E esses tecidos produzidos especialmente, essas tecelagens, né, na França, em Portugal. Então, reconhecida a existência do pau-brasil aqui na colônia de terra de Santa Cruz, isso vai aguçar, né, a exploração também pelos franceses. Então, Portugal, o rei de Portugal, concebe o primeiro contrato do pau-brasil, em 1502, e doa esse contrato a um cristão novo, né, um cristão recém, um judeu convertido ao cristianismo, chamado Fernão de Noronha, que vai ter a primeira concessão particular de exploração colonial no Brasil. Fernando de Noronha tem, né? Inclusive, logo depois eles descobrem, né, a ilha de Fernando de Noronha, dão o nome a Fernando de Noronha, a primeira capitania doada pela corte portuguesa a Fernão de Noronha, hoje o nosso Fernando de Noronha, né? Ele vai fazer a primeira exploração. Esse contrato de exploração no pau-brasil, gente, vai durar até 1859, se não me falha aqui a memória, até o segundo reinado, quando ele vai ser extinto. Embora aí por volta do século XVII, essas plantas já são raras, né, devido à alta exploração feita sobre essa madeira, né? Ela é uma madeira que tem um tronco muito grande, mas você, parte branca, você tira a casca ali, sobra só um miolo muito pequeno. Isso era carregado pelos índios, né, através do escambo, você trocava aquilo através de machado, foice, facão, etc. Então isso melhorou e muito a vida esses utensílios melhoraram muito, né, a exploração, o trabalho desses índios, né, no Brasil. Então agora trocavam o seu trabalho por essas ferramentas, né, pelos espelhos, pelos tecidos, as bugigangas, né, através do que nós chamamos de escambo, troca mesmo de mercadoria. Carregava esses troncos de madeira e ia até a beira do mar, onde eram embarcados nessas naus até Portugal. E Fernando Noronha pagava um qualquer lá de imposto para a coroa portuguesa. Mas suscitou o contrabando. Isso, os franceses vieram, né, em vez de comprar dos portugueses, vieram buscar isso, que fez com que, em 1503, a coroa portuguesa mandasse uma segunda expedição, liderada agora por Gonçalo Coelho, e ele vai implantar as primeiras feitorias no Brasil. Como, por exemplo, a feitoria de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, hoje, região do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. A feitoria do Rio de Janeiro. Já no sentido de começar a povoar, e também em 1503 a expedição de Cristóvão Jacques. Essa veio já com a missão de
criar as fortalezas, né, construir os fortes, guardando a costa do território da colônia desses e combatendo o contrabando. Então, esse Cristóvão Jacques é extremamente violento. Chegou assim, encontrava contrabandista francês e não bastava prender não, prender e torturar, sabe? Né, para que a coisa fosse levada à Europa para que não houvesse mais, né, contrabando. Entregava aquilo para índios que eram praticavam antropofagia, né? Então era um negócio estranho mesmo. Mas mesmo assim, os franceses vão chegar, né? E vão criar aí a França no Maranhão, um pedaço da França, a França no Rio de Janeiro, a França Antártica, né? No Rio de Janeiro, onde por volta de 1516, 1520, a luta dos portugueses para a expulsão desses franceses. Mas esses primeiros tempos, as expedições de Guarda-Costas de Cristóvão Jacques vão criar as primeiras fortalezas. Então, o Forte de São Salvador, né, o Forte lá de Natal, Forte não sei da onde, Forte não sei das quantas. Então, nós vamos perceber que quando a gente viaja pelo Brasil, esse Brasil litorâneo, a maioria das cidades, né, importantes aí, nasceram sobre a hóspede, né, ali na horda de uma fortaleza, justamente a partir de Cristóvão Jacques. Essas fortalezas foram sendo construídas para proteger o contrabando e proteger de invasões estrangeiras, especialmente no início dos franceses. Até que, em 1830, em 29, 1530, 1529, Martim Afonso de Souza chega ao Brasil com autorização para criar, né, as primeiras feitorias de fato e constituir as primeiras cidades, né? Então ele aporta na ilha de São Vicente, hoje litoral de São Paulo, né? Cidade de São Vicente, ali Santos, né? Guarujá, região habitada, né? Funda a primeira vila, Vila de São Vicente, e a segunda vila, a Vila de Piratininga, né? Mais acima da Serra do Mar. E por que isso? Já uma missão de adentramento, de ele tomar posse ali na volta, no litoral, ele adentra. Isso porque já percebendo a conquista e o achado de ouro pelos espanhóis na região do Peru. Então, qualquer coisa, vamos entrar aí para adentrar aí esse território e podemos chegar a regiões auríferas na região do centro do continente americano, né? Se nós fizermos um olhar hoje geográfico ali, nós vamos perceber que tempos depois, né, ainda no mesmo século, ou no século seguinte, já no século XVII, adentraram os bandeirantes pelos rios, né, o rio Tietê, Paranapanema, etc., chegar lá em Cuiabá, no Rio Paraguai, hoje Mato Grosso, né? E a região perto ali da Bolívia, né? E ali encontraram ouro na região de Corumbá, na região de Cuiabá. Então, esse é o primeiro momento que nós estamos falando. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre agora esse momento do período pré-colonial. Um abraço a todos vocês. Eu me despeço aqui e na próxima aula a gente volta a falar
sobre agora o período colonial. Saudações.